FCVC Podcast. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fome com a Vontade de Comer. O episódio que todo mundo já sabe, né? O episódio daquela galera que faz realmente a coisa acontecer no dia a dia. E hoje eu tô aqui com um cara muito gente boa, um amigo meu, mas não só um amigo meu, né? Um cara muito especialista, um cara que faz realmente acontecer no dia a dia, transforma aí desafio em solução. O professor Luiz, né? Professor Luiz Antônio, um professor muito querido aqui no Ceará, uma pessoa respeitadíssima e que hoje a gente vai bater um papo aqui muito bom com ele. Vou passar aqui a palavra para o professor Luiz para ele se apresentar um pouco e depois a gente vai começar um bate-papo aqui, gente, como vocês já sabem, leve, suave, para todo mundo curtir mesmo de verdade. Professor, Olá, Henrique. Prazer primeiro revê-lo, né? Você que tem essa ponte São Paulo, né, Ceará e outros estados, mas dizer realmente da grande alegria de estar aqui com você nesse momento, falando aí para o teu público. E eu já começo dizendo que a fome com a vontade de comer é tudo que a gente quer, né? Unir esse binômio aí é o que há de mais importante e de mais relevante que a gente tem também com relação aí à área de educação e também, em especial, o ensino superior, aonde eu atuo já há alguns anos. Não vou dizer tantos anos assim, mas tem, mas tem aí tem alguns algumas anos, né? décadas. Algumas décadas, professor. Não muitas, mas tem algumas décadas. Mas, Henrique, primeiro dizer realmente de que esse teu momento com o teu público, ele é fundamental, né, porque ele Obrigado, traz obrigado. elementos realmente relevantes, né, para quem está no mercado, para quem quer entrar no mercado. E uma das vias, um dos caminhos legítimos que nós temos para fazer essa transformação é através da educação. Perfeito, Então, bacana. dentro desse contexto aí, a gente se situa, né, como um construtor, né, desse processo transformacional, né, que você citou, que é extremamente relevante, né? Muito bom, professor. Mais uma vez agradeço aqui pela sua presença. A gente sabe o quanto que é duro, né, investir em educação no Brasil. Então eu também tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, porque eu sei que a educação deveria ser uma das nossas maiores prioridades, É né. verdade, Então Henrique. todo mundo que trabalha com educação sempre vai ter o meu profundo respeito. Sim. Então assim, a gente começando, professor, qual é a sua visão que as instituições de ensino superior, eh como é que elas pensam, o que é que elas vão oferecer para o público em geral, pensando olhando para o mercado de trabalho, né? Como é que vocês fazem esse match, vamos falar assim, né, essa união de: "Ah, eu vou oferecer para o mercado tal curso", e isso é feito como? É olhando o mercado, pesquisando, é feito algum tipo de avaliação? Porque o mercado hoje está mudando rapidamente, né? Isso, Estavam isso. mudando rapidamente. Então, como é que vocês olham para o mercado para oferecer algum tipo de ensino, né? É. Henrique, a sensibilidade, eu diria que se alterou muito ao longo dos anos. Então, por muitos e muitos anos, a nossa educação, ela foi e é ainda uma educação formal, né, chamada educação bancária, de Paulo Freire e tal, que começou realmente a apresentar elementos, né, diferenciais, em razão daquilo que é o mais importante, que é a preparação para o mercado profissional. Sim. Então hoje, por exemplo, eu sou membro fundador da Associação Brasileira de Recursos Humanos, da nossa seccional aqui do Ceará. É uma entidade sem fins lucrativos, voltada para a gestão de pessoas, né, Bacana. onde a gente, procura entender, né, a gestão de pessoas e logicamente também todos os seus desafios, né. Então, enquanto, na época, executivo de recursos humanos de um grupo empresarial, nós fizemos o nosso primeiro movimento, né, e de lá Hum, para cá, eu estou inserido nessa entidade, né. O nosso trabalho é voluntário, ninguém ganha absolutamente nada, mas é um trabalho que nos enriquece por exatamente trazer, essas demandas que o mercado hoje, solicita, tá certo? Então, respondendo à tua pergunta,
É preciso que as instituições, como estão fazendo, elas escutem o mercado. Elas Muito bom. tenham os seus comitês técnicos, né, para que o mercado possa se expressar, né. Porque se a Interessante. gente não Sim. faz esse alinhamento, né, o que acontece é que a gente está formando para desafios que não são mais hoje, né, os desafios que as organizações buscam e precisam, tá certo? Então, a gente sabe, né, que nós temos, uma regulação forte, mas isso nada impede que as instituições de ensino superior e técnicas também, de Sim, ensino sim. técnico, né, estejam, né, muito alinhadas com as demandas de mercado, certo? Então esse movimento ele vem acontecendo, eu diria a cada ano você vem aperfeiçoando, né, esse mecanismo de integração entre as muitas entidades que nós temos, né, no nosso país e as instituições de ensino. Você fala de ter um comitê técnico, Isso, esse é um ponto bastante importante, é isso, é professor? isso, é isso. Para que isso se mantenha sempre ali de olho no mercado para poder captar o que o mercado precisa, né? Isso. Curiosamente, né, acho que o bacana de podcasts, a gente vai fazendo um, 2, 3, os primeiros não vão saindo bom, mas os outros vão melhorando. Mas é uma coisa aqui é em comum, todo mundo que vem, a gente tem falado muito de processo, sabe? Uhum. A gente tem falado muito de ter o olhar de processo antes da tecnologia. Mas onde é que eu quero chegar com esse argumento aí em relação ao que você tem falado? É que você, me deu um gancho no seguinte sentido: não adianta só ir para fazer fazeção. "Ah, eu vou botar essa tecnologia, vou colocar essa tecnologia, vou colocar essa tecnologia". É dado um passo atrás antes para entender o que se precisa, Uhum. né. E Exatamente. aí eu já conversei com 2 pessoas aqui sobre IA, e sempre a gente está falando a mesma coisa, as empresas É. querem colocar o carro, É. o boi, os boi antes E atrás não do vai dar carro, o carro certo. atrás dos boi, não vai dar certo, né. Não vai dar certo por quê? Porque a pessoa só está pensando no lado técnico. Ela não consegue ter um comitê na empresa, ela não consegue ter Isso. algo que vai analisar, Uhum. no seu caso, o que o mercado precisa, no caso da empresa, o que a empresa realmente precisa. Parece Exatamente. que sai atirando para tudo que é lado e usando IA para tudo que é lado, sem saber o que realmente faz sentido para a organização. Eu acho que nesse sentido as coisas meio são, né, elas meio são alinhadas no mercado e não escapam não, né, dessa realidade de ter que se fazer uma análise precisa antes de sair fazendo qualquer coisa, né. É. E quanto mais alinhado, Henrique, nós fazemos isso acontecer, melhor será o nosso resultado, Perfeito, né? Porque perfeito. senão você vai estar, como instituição, colocando cursos no mercado, isso algumas instituições no Brasil já fizeram, copiando outras instituições. Olha que curioso, perfeito, isso é Isso não verdade. vai Isso não resolver, funciona, né. isso não funciona. Não vai resolver o nosso problema que é crucial. Por quê? Porque cada região tem os seus desafios, Isso, tem os seus muito bom. ecossistemas, tem as suas necessidades, tem as suas potencialidades, e a partir daí você faz esse mergulho, tá certo? Para que você possa então oferecer aquilo que de fato é importante, é necessário, tá certo? E dentro desse movimento em especial está a fixação do aluno na sua terra, na sua região. Sim. Porque é assim que deve ser. Por quê? Porque as metrópoles elas já estão com seus inúmeros problemas, né, eu diria muitos ainda Uhum. por resolver, tá certo? E a grande contribuição que você faz quando esse binômio, tá certo, ele tende a ser cada vez mais, equalizado, é você também fixar, né, aquela pessoa que teve todo um trabalho, né, de enriquecimento cultural, profissional, dentro da sua terra, da sua região. Muito bom. Olha, pessoal, fica o recado aqui de um especialista em educação, hein. Eh, a minha área é tecnologia, né, a do professor é educação, mas tem tudo a ver, né. O recado que para mim ficou muito claro aqui dele é: conheça as especificidades do que você precisa, conheça a sua região, conheça o seu core, o seu business, traduzindo aqui outras palavras, para depois se achar, de fato, uma solução que seja adequada, seja no ramo do ensino, seja dentro de uma empresa para atuar com tecnologia, né.
E professor, até aproveitando então, a pergunta já cabe bem aqui. Uhum. Além da parte técnica, que aí depois que vocês analisam o mercado, aí preparam tudo, né, em termos técnicos para preparar um curso, o que que as universidades estão trazendo a mais, né, para os alunos em termos de outras competências, vamos falar assim, até de eventualmente das soft skills, né, Uhum. eh, que a gente usa muito essa expressão, não gosto de tratar aqui termos que muitas vezes talvez alguém não conheça, mas são aquelas habilidades que são mais humanas, né, de relacionamento, empatia. Isso é uma preocupação das universidades hoje, além da parte técnica, porque eu sou da época quando eu fiz curso de TI, rapaz, os caras me botavam na frente de um computador, E pronto. daquele da letrinha verde, né, e aí eu ficava ali o dia inteiro e não saía dali, né. E por aí dizem até que o pessoal de Hã. TI não é um pessoal muito bom de relacionamento, viu. Mas, enfim, como é que você tem visto essa questão, aí nas universidades, além da parte técnica, né? Rick, é muito oportuna essa sua pergunta, eu já coloco também para o nosso público, de que hoje, né, pela própria dinâmica dos relacionamentos, nem sempre presenciais, mas muitas vezes virtuais, a necessidade de você desenvolver competências como essa que nós estamos fazendo, de se Uhum, comunicar, tá uhum. certo? De colocar a sua ideia, né, de vender um projeto, né, de você trabalhar em equipe, mesmo equipes virtuais, tá certo? Elas são hoje fundamentais, Perfeito, porque sim. são elas que vão garantir a permanência, a sua permanência no mercado profissional. Por melhor técnico que você seja, tá certo? Com mais certificações que você possa ter Uhum, no uhum. mercado, né, as mais, digamos assim, procuradas, se você não desenvolver estas competências, como você falou, né, essas soft skills, e aí, não vamos inventar, são aquelas mesmos tradicionais, né, a Sim, capacidade sim. de se comunicar, de se relacionar, de trabalhar em equipe, de Perfeito, perfeito. procurar realmente fazer cada vez melhor, tá certo? De ter um interesse genuíno, naquilo que você faz. Então, são aspectos que eu diria que as universidades, as instituições, elas colocam hoje nos seus currículos profissionais. Sim, Mas, eu diria, o principal envolvido é o aluno, é a pessoa que está do outro lado. sim, Se ela não fizer um esforço, ela não vai desenvolver, tá certo? Então, tudo na vida tem que ter realmente esforço, tem que ter um empenho, né, pessoal. Muitas vezes as minhas limitações, né, não são as suas e vice-versa, mas se a gente unir as nossas competências, nós podemos entregar um projeto, tá certo? E isso é fundamental, né? Unir competências, eu acredito que hoje é um diferencial extremamente importante, porque é na diversidade que a gente constrói, né, perfeito. aquilo que é, né, o diferente, né, para os desafios hoje das organizações. Que bom, professor, que bom, assim, eu até vou dar um pouco aqui do meu depoimento, né, vou fazer o meu merchan também, né, Sim. mas assim, brincadeiras à parte, quando eu fui criar a FCVC, eu já vinha do mercado, né, eu já vinha do mercado, já fui gestor de TI em grandes empresas mas eu sempre sentia que eu queria fazer algo diferente, sabe. Eu queria fazer algo diferente no seguinte sentido, de eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de lidar com pessoas, e eu achava que realmente para times técnicos faltava muito esse toque humano, faltava muito o engajamento das pessoas, né, com Uhum. suas distintas características, porque não é fácil, é exatamente aí que a coisa pega, é eu querer Sim. tratar todo mundo igual, né. Uhum. Então, depois que eu resolvi sair do mundo aí corporativo, em termos de ser gestor em uma empresa, e eu montei a FCVC, a gente vem tentando manter isso dentro das empresas, e a gente entende que isso aí é um mantra para a gente, sabe? Por exemplo, eu não faço só outsourcing, né? Outsourcing, pessoal, é basicamente alocação de profissionais, né? Alocação de profissionais é exatamente isso. A gente fala só alocação de profissionais, parece que é só isso mesmo. Mas o universo que é isso, você garantir que um profissional fique dentro de uma empresa, eh, e Entregue tenha, resultados. né, que entregue resultados, obrigado, entregue resultados, né, com o que é esperado pela empresa, com a cultura que a empresa tem,
você não vai trabalhar a parte técnica. A parte técnica é o que eu menos venho trabalhando, eu sempre precisei trabalhar aí, né, com o pessoal que está alocado nas empresas. Curiosamente, é sempre a parte das skills, né? É a questão do como a pessoa conseguir conversar com o gestor dela, com o líder, né? É a abordagem, é a comunicação, é a empatia. Uma coisa que me deixa realmente muito triste quando eu chego às vezes numa empresa, é a pessoa falar assim: "Henrique, eu sou só um cara que venho aqui e faço uma tarefa e vou embora", né, porque o meu líder não diz o que eu tenho que fazer, né, não explica o porquê que eu tenho que fazer, né. Eu sempre recebo as coisas só já para execução, e aí é que você vê que essa é a fórmula certa para não dar certo, É, né, é a verdade. fórmula certa para não dar certo, porque a pessoa vai se sentir um número, e ao se sentir um número ela vai ter uma vontade muito grande de sair dali. Ninguém hoje em dia no mundo com muita comunicação, né, com tanta de informação aí disponível quer se sentir um número. Então a FCVC tem realmente por um mantra cuidar da psique de cada um dos nossos colaboradores, mesmo estando nos clientes, porque esse é o nosso papel, né, Excelente. ajustar a demanda do cliente ao que a gente pode oferecer em termos de competências. Excelente. E essa visão não só está correta, mas é uma atitude necessária. Uhum. E você colocou aí, trouxe uma questão que eu queria só fazer um parênteses para Fique à você vontade, também, aí o que tempo é é a seu. questão da liderança, né? Muitos dos nossos ouvintes, daquelas pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo agora, são líderes, né? São pessoas que precisam, de fato, né, desenvolver a liderança. E não é fácil ser líder. Essencialmente, você tem que ter a premissa básica de entender de pessoas. E isso é muito comum, como você disse, Henrique, por muito tempo se relegou isso na área de tecnologia. Verdade. Você colocava o técnico, mais um técnico, admite mais um técnico, e você, de repente, tinha uma equipe de 10, 15, 20, 30, 50 pessoas. E essas pessoas não estavam devidamente, vamos dizer, não aparelhadas, mas não estavam suportadas por uma liderança que desse, a essas pessoas a condição de se desenvolverem, Sim, porque isso inclusive é motivo de adoecimento profissional. Então perfeito. isso é uma outra dimensão que a gente sabe hoje os reflexos que nós temos hoje, né, daí a NR1, né, que veio para buscar, de uma certa forma, amenizar essas dores, Sim, tá sim, certo? Que eu acredito, né, que áreas, na área de engenharia também, né, se relegou muito ao longo dos anos. E agora há de se ter uma atenção com relação, né, a essas áreas que inclusive crescem em complexidade. sim. E aí o papo tá tão bom que aí eu vou pegando um gancho aqui, você falou da NR1, né, Aham. e eu vou trazer de volta aqui o nosso lema, que é o podcast de quem faz acontecer, né. Quantas vezes a gente vê as lideranças dizendo que vão fazer determinadas coisas só da boca para fora, É. né. Não adianta, você tem que realmente se preparar para ser um líder e realmente colocar isso em prática. Eh, mas por que que eu estou falando isso? Porque a questão de pôr em prática é uma questão de que as pessoas de tecnologia, pelo menos na minha época, não tinham formação de liderança. Você tinha muito técnico e normalmente Se promovia o se técnico. promovia o técnico, né. Se Isso. promovia o técnico e a pessoa não tinha esse preparo, como é que ela ia colocar isso em prática, né. Uhum. Mas eu defendo que realmente, aí falando do meu caso, foi o que eu fui fazer no mercado, foi buscar conhecimento para isso, e hoje é um prazer enorme conseguir colocar em prática realmente, esse tipo de atitude, porque a gente vê o sinal nas pessoas, no reconhecimento das pessoas. Não que eventualmente a gente não possa perder um colaborador, ou a pessoa não possa sair, mas a pessoa depois te dizer: "Rapaz, eu nunca fui tratado dessa forma", né. Eu nunca tive um olhar, assim, desse de alguém para mim dessa forma. E aí um tempo que a gente está falando tanto de tecnologia, a gente está falando de IA e até substituição de seres humanos, a Uhum. pauta desse podcast aqui é pessoas. Isso. É pessoas. Como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas pela educação, pelo ensino, como você falou, pela liderança, pelo exemplo. Para mim liderar é dar exemplo, Uhum. né.
E esse é um ponto que a gente vai ainda conversar mais um pouco mais aqui, se você É. quiser fazer mais alguma consideração, mas é isso. Não, Henrique, eu Para acho mim que liderança é é, prática e exemplo, né. e você colocou mais um ponto também importante, que quando a gente fortalece a liderança, a gente fortalece também o liderado. Nossa, muito bom, Então, perfeito. isso também é importante que, mas muitas vezes a culpa, vamos dizer, está só no líder. Não, muitas vezes o liderado precisa realmente ter a dimensão do que é o desafio que ele tem pela frente. Muito bom, professor, concordo totalmente. Muitas vezes falta, tá certo, esta amplitude, esse aprofundamento com relação ao que precisa ser feito, Sim, né. E o líder, quando ele é bem formado, quando ele é atualizado, ele tem esse papel também, né, de construir junto, tá certo, essa nova dimensão, esse novo desafio, dessa nova entrega, que passa realmente, né, por esse aspecto. sim, muito bom. Normalmente quando eu faço o papel do líder, eu tento dar feedback, mas às vezes eu também digo para os colaboradores, para os nossos, quando estão em algum cliente, eu falo assim: "Olha gente, mas se o teu líder não dá, feedback também se pede, Isso, né, feedback exatamente, também se pede". Então assim, exatamente. levanta da cadeira: Isso. "Rapaz, tem uns 5 minutos aí que você possa falar comigo?". "Não, agora não dá, porque eu tô logo", então, ó, dá no final do dia dá pra gente falar 5 minutinhos que eu gostaria de te perguntar, bater um assunto aqui, aí a pessoa vai lá e fala: "Pô, como é que eu tô?", né, "Como é que você Perfeito, tá vendo o meu trabalho?". Eu acho que perfeito. essa falta de comunicação, assim, a gente tá parando de conversar, professor, É isso né, mesmo. a gente tá parando de fazer isso que a gente tá fazendo aqui, Isso, parece isso, que eu isso. perguntar: "Rapaz, como é que eu tô? Como é que tá meu trabalho? Você consegue me dizer aí, onde é que eu posso melhorar? Onde é que você tá vendo que são os pontos que eu já tô bem? Onde é que a gente pode fazer um plano de melhora, para ser avaliado?". É uma conversa tão simples, né, uma conversa e não tem, né, nessa correria maluca aí das empresas, não tem esse tempo para isso. Aonde eu ia chegar, sabe, Henrique, o ativismo, né, exacerbado, né, aquela coisa que você corre, corre, corre e não sabe se é o caminho certo que você Uhum. escolheu, certo? Então, as organizações muitas vezes, por todos esses fatores, externos, né, que nós estamos vivendo, né, e a cada dia as empresas têm um desafio maior, é preciso que se sente, é preciso que se faça esse realinhamento. Nem sempre o virtual resolve, Sim, tá. Então é é isso. preciso ter o olho no olho mesmo, né, essa eu chamo essa cumplicidade, ela deve existir. E você tocou em um ponto importante que é o feedback, né, então as lideranças, eh desaprenderam a dar feedback. E o Sim, funcionário, na sua, fica na sua, né. fica na sua, e a coisa passa, E aí o que acontece é cada um do seu lado cada um e do seu e lado. cada um, chateado com alguma coisa que a gente não sabe o que é, né, porque ninguém se Exatamente. fala. Na vida privada é a mesma coisa, Sim, né, sim, então é preciso que a gente possa realmente quebrar, né, essa corrente do isolamento. do isolamento. É preciso que a gente converse mais de uma forma sincera, e se não me é interessante mais continuar na empresa, eu vou para outra e vice-versa, tá certo? Mas é preciso que as coisas sejam colocadas de uma forma verdadeira, sabe, Sim, Henrique? Porque muitas vezes você acaba, o próprio, o próprio adoecimento ele vem daí, né? Quando aquela coisa que eu não gosto, eu fico alimentando, né? E daqui a pouco eu desenvolvo alguma disfunção, opa, eu estou doente. professor, e você falou da NR1, né, eh, é triste quando a gente não só quando eu escuto, quando eu vou numa empresa e escuto alguém dizendo que não sabe o que está fazendo ali, né, que é só mais um número, mas também é triste a gente saber que somos o terceiro em afastamento no mundo, No mundo. no mundo, No mundo. terceiro em afastamento por questões, psíquicas, Isso, né, isso. doenças psicossomáticas, vamos dizer assim. É um número estratosférico, né. É. E aí de novo, não vamos colocar a culpa disso só não no líder, na liderança, mas realmente a gente está falando de uma estrutura apodrecida, Uhum. né, onde ninguém está mais parando realmente para conversar, seja um lado, seja o outro, ou colocar isso, como o professor falou, como uma prioridade, Isso. né, de se parar, mesmo remoto muitas vezes, mas se parar para discutir esse assunto. Uhum.
né? Não dá para a gente fingir, colocar uma peneira e dizer que esse problema não existe, né? E na pandemia, se piorou muito, porque as pessoas, quando voltaram ao trabalho, ficaram com dificuldade de voltar ao trabalho. Eu já tive casos de várias pessoas que eu conversei, elas tiveram pânico, síndrome do pânico, pânico, Uhum. só de pensar que elas iam voltar para o trabalho É, presencial. Então você vê que loucura, né? é, É uma loucura. E a é gente finge verdade. que isso não existe, mas o bom é que a gente está aqui nesse momento para dar o bom Falando. exemplo. Pessoal, a gente Isso. está aqui para dar o bom exemplo. O professor está aqui, eu estou aqui, né? E a gente não vai transformar o mundo, mas se a gente transformar 2, 3 pessoas, a gente está feliz, não está, professor? Estamos. Sabe, Estamos Rick, felizes. porque a ideia é exatamente essa, né? O O nosso. Luan ali, o Luan, uma mexã ali. O Luan é um cara, gente boa pra caramba. Professor, eu comecei aqui, ainda não tô bom, não. Eu falava, né? Dificuldade de falar no começo, mas o Luan ajudou pra caramba. Tá ali outro cara muito 10 ali, ó, que é meu filho. Falar um pouquinho dele também não custa nada, né? Não vai matar ninguém aqui. O meu filho, te amo, gato. Mas é isso. Isso é a vida da gente. Mas sabe, Rick, quando a gente conversa e você demonstra esse lado humano, você não se fragiliza, ao contrário, você se fortalece. Né? Então, por Bacana. muito tempo, nós fomos o líder, vamos chamar assim, só para fechar esse Sim, ponto, fica à né? vontade, Nós estamos fomos contentes aqui. levados aquelas máximas que não faz mais sentido, que o homem não chora, que, Sim. né, que a mulher está aquém do homem. Quer dizer, essas barbaridades que hoje não faz sentido de forma nenhuma com relação quando a gente entende o contexto, né, que a gente precisa desenvolver. Os desafios de amanhã não são os desafios de hoje, Sim. né? E é preciso realmente que a gente entenda que só somando esforços, entendendo um pouco mais de você, você entendendo um pouco mais de mim, é que a gente vai conseguir, né, entregar aquilo que nós precisamos, Muito né? bom. Porque as empresas hoje elas são mundiais, São mundiais, são mais complexas, são né, mais professor? São mais complexas, complexas, são. né, a diversidade é maior, os desafios são maiores, as pessoas cada vez pensam mais, Porque, diferente, né. eu diria, Henrique, que um dos grandes obstáculos que nós temos ainda que vencer na sociedade, e isso reverbera nas empresas, é o preconceito. O preconceito ainda é algo, eu diria, da idade da pedra, Uhum. né, que hoje a gente vê no século XXI. Então, assim, nós não temos mais como aceitar, né. Eu li o seu livro e você é bem enfático, né, Sim, em uma parte onde você diz: "Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito", né. E eu diria, a gente não deve realmente aceitar certas coisas, que não faz mais sentido, né, é, para a nossa vida, para a nossa organização, para o nosso trabalho, e rebater, sabe, termos a coragem de rebater essas coisas que em momento nenhum elas constroem, ao contrário, elas desconstroem as relações desconstrói o mínimo de civilidade que nós de civilidade. criamos, É né. isso mesmo. E inclusive estamos passando por momentos difíceis que acho que estão nos testando enquanto humanidade, né. É, Para ver se a gente consegue entender para onde a gente vai agora no futuro. Se a gente quer o pior para todo mundo, porque agora estamos todos ligados de alguma forma, né, isso, professor? Não tem isso. mais como viver um mundo isolado, É. né? Então eu entendo que nós estamos num momento de decisão, Uhum. né? E espero que de novo essa conversa aqui, como todas as outras, contribua aí Sem dúvida, para a gente melhorar, né? sem dúvida. É, muito bom, muito bom. Mudando um pouco aqui de assunto, mas continuando no assunto, eh como é que o professor vê a questão de trazer profissionais de mercado, né, profissionais de mercado para dentro do mundo da faculdade, para que ele traga a experiência dele? Isso aí eu estou falando qualquer Sim, sim, profissional, sim, né, sim. não fique para que os alunos não fiquem, não digo só, porque a palavra não é só, é muito rico o que se aprende, mas de qualquer forma eles não fiquem circunscritos Sim, ao sim, mundo acadêmico, né, sim. vamos falar assim. É. Como é que o professor vê essa questão de trazer diversos profissionais para acrescentar, enriquecer? Eu diria que hoje isso é indispensável, né, sob as mais variadas formas, né. Seja você convidando um profissional, né, para trazer uma temática, como a sua, por exemplo, né, de outsourcing. Muitas pessoas não sabem, né, o que é
outsourcing, o papel que tem, né, a representatividade que tem em muitas organizações, né, seja trabalhando, né, esse profissional dentro da própria instituição, e aí você trazendo projetos da sociedade para discussão em sala de aula, Que bom. Uhum. certo? Seja um desafio seu, daquela organização para dentro da sala de aula, e aí você trabalhar por projetos, você buscar realmente formas de resolver problemas reais, seja então criando novas organizações. Você pode fazer isso, tá certo? E viabilizando que aquela ideia daquele aluno, daquela aluna, possa ser uma nova startup. Então, a questão toda é exatamente preparar, através dessas mentes que estão no mercado, novos, não falo nem novos conteúdos, mas conteúdos mais aplicados, para nós não ficarmos naquela retórica, de sala de aula, aonde o professor expõe, o aluno fica ali, tá até isso, né, isso não existe mais. Quando o professor fala de novos negócios, é até mesmo cultivar startups, esse tipo de Isso, negócio? isso, isso. É, Trazendo, Henrique, para o contexto real, né, empresas da nova economia, né, que é esse mundo que a gente vive hoje, da sim, virtualidade, das entregas ultra rápidas, dos desafios logísticos, né. Por um lado, você tem, só para contextualizar, né, você tem um modal no Brasil, num país continental que ainda é rodoviário, e como é que você vai fazer isso acontecer, né, cada vez de uma forma mais efetiva, né, se você tem esses gargalos, né, sim. acontecendo todo dia? Então são desafios, só para citar um, né, que é um dos pontos que as organizações acabam, né, tendo que enfrentar, porque tudo hoje passa pela logística. É verdade. Estamos aí, inclusive, aí com um grande risco, né, de greve aí de caminhoneiro, Isso. enfim, por questões políticas, que aqui não é o local para isso, mas a gente sabe Uhum. que é uma realidade, Sim, pode acontecer, né, sim. e é uma loucura a gente pensar que de repente a gente pode ficar até sem combustível em algum momento aí por você está falando logística, né, Uhum. questão da logística nem é mais local, agora a gente está falando de logística no mundo. Um Exatamente. navio que não passa num estreito ali, daqui É, a pouco vai deixar com que a gente não tenha combustível para sair com o nosso carro, né. é. E a gente acha que está longe do aluno, não, mas o aluno precisa entender tudo isso, É isso né. mesmo, Rick. É isso que eu estou entendendo, viu, É, professor? exato. E você: "Ah, mas isso não acontece". Não, isso está acontecendo. Em Uhum. pleno século XXI, isso a gente É, está vivenciando, né, esses desafios. Então, realmente trazer, né, essa realidade, vamos dizer, externa, mas aplicada, é fundamental dentro das instituições, né. Algumas estão aplicando mais do que outras, tá, né, no nosso contexto. muito bom. E o que que é continuando nessa mesma batida aqui que nós estamos, onde é que o professor vê que mais mudou na forma de ensino nos últimos anos? Você que tem algum pouco tempo aí, né, você falou uns 10, 20, 30. Onde é que mudou dessa época para cá? Onde é que você acha que mais mudou na forma de ensinar? A gente ainda tem aquele professor, vai lá na frente, vai no quadro, a gente sabe que tem também aí a questão do EAD, né, mas vou deixar a palavra com você, meu, onde é que você acha que mais mudou, se transformou? Henrique, você falou com relação à pandemia, né? E foi algo inesperado para a humanidade e ela acelerou muito o ensino à distância. Ela Uhum, trouxe realmente diferenciais importantes, né, que passaram a ser incorporados, né, nas nossas práticas de sala de aula, né? Vamos perfeito. dizer assim, tá certo? Mas em essência, para aquelas instituições, né, que entenderam, né, esse novo contexto, ela transformou o professor em um mentor, né. Que Então, interessante. Uhum. isso ele passou a entender, né, o aluno, né, com o conhecimento que ele tem, né, com a bagagem que ele tem e trouxe para que ele pudesse, juntamente com os demais, transformar aquele conhecimento.
Então, eu diria que uma maior contribuição que a educação ela trouxe foi na forma de entender, né, que não é mais o professor o centro, mas sim o aluno, né, Que dentro dessa interessante, professor. prática. Isso. Bacana, não. Porque ele é um principal, vamos dizer, agente de transformação social, né. É ele que precisa ser nutrido adequadamente, né, não só com as ferramentas, né, mas com tudo aquilo que o envolve para que eu possa entregar para o mercado, né, um profissional e um ser humano mais completo. É uma inversão, né, porque execução não total, claro, mas é um tem um bom ingrediente aí de inversão, porque sempre se colocou muito nos ombros do professor, né, É, de carregar tudo isso, carregar a turma, é. levar todo mundo junto, e se a ovelha desgarra é culpa do professor. É, Então o que eu estou ouvindo é um pouco diferente, é um pouco assim. diferente. E essa autonomia, Henrique, o aluno ele precisa entender que ele é cada vez mais autônomo, né, nas suas decisões, nas suas investigações científicas, tá certo? Que ele é autor do seu próprio desenvolvimento, né. Então, por muito tempo, É, isso é né, bastante diferente, até professor. você tinha a condição de ter esse professor orientando, não. Isso é hoje diferente, pelos próprios desafios, né, que a gente já comentou aqui. Muito bom. Nossa, esse tema aí daria um podcast, viu. Daria. Daria, porque a gente tá falando aí de uma filosofia de anos É. que vem acontecendo, né, que centrada no professor, e Uhum. agora mais centrada no aluno e numa responsabilização Isso. dele de Uhum. fazer a coisa acontecer, né. Exatamente. E que é o também um pouco do feedback, É, né, é. ele dele também se mover, né, Isso. no sentido do feedback. E Ah, aí, Henrique, se você só me permite, claro, fique tá. as gerações, né, por exemplo, por muito do nosso contexto hoje, né, de entregar, vamos dizer, tudo muito, vamos dizer, arrumado, Uhum. né, para os filhos, né, isso tem um ônus, isso tem um ônus gravíssimo, que é Bacana, a bacana. perda da autonomia daquele ser humano que está em formação. Porque se você não coloca, né, os desafios para os filhos, né, para os teus subordinados ou para os teus liderados, você vai ter sempre pessoas que estarão limitadas, né, pelos próprios desafios, pela própria vida. Então é preciso que realmente isso se construa a cada dia, né, do lar para a escola, da escola para a sociedade. É isso aí. Eu sempre, como tá lá no livro também, né, a família e a escola de mãos dadas, né. Exatamente. E eu falo muito dessa questão, eu sou cearense, eh, acho que nenhum dos podcasts eu falei, mas eu vou falar agora. Eu sou cearense, estudei a minha vida toda no Colégio Nossa Senhora das Graças, Isso. colégio Também de estive Freira. lá. Que bom, né, professor, né. Coincidência. Coincidência, uma coincidência boa. E assim, impressionante quanto eu devo ao colégio no termo de formação Sim, familiar, sim. né. Eu tive meu pai e minha mãe ali, como todos daquela geração, trabalhavam muito, né, era uma época que nada tinha muito fácil, como o professor está falando aí. A gente vivia uma dificuldade muito maior de ter as Uhum. coisas, né, Sim, era um sim. adolescente com poucos recursos, né. Isso, Hoje em dia, isso. qualquer Que ia adolescente tem um namorar de carro, ônibus. ia namorar de ônibus, ia para o colégio andando de Isso. ônibus, né. Um amigo meu só tinha carro, então, assim, você já viu como era para sair. A mãe do amigo Por precisava aí. liberar para poder a gente pensar em sair, né. Isso. 99, Uber jamais. Mas a gente está falando aqui que é exatamente isso, essa coisa do fácil demais tá também trazendo muito prejuízo a uma geração que precisa entender que o mundo não é assim, Com certeza. né. O mercado de trabalho não é assim, né. E aí eu gostei muito da sua colocação de trazer esse foco para o aluno, exatamente para ele entender o quanto que é importante ele valorizar ali o papel dele, né, e que nada é tão fácil, nada é tão E eu fácil. diria, Henrique, assim, você ser o protagonista, né, essa palavra ela é muito forte,
Porque muitas vezes, as pessoas, sejam os filhos, sejam os liderados, eles não assumem para si o papel de protagonista, Sim, né. Então a gente tem que desenvolver o protagonismo. As pessoas têm que ter a autoridade, né, naquilo que elas fazem, naquilo que elas produzem, naquilo que elas transformam, tá certo? Então, ter esse motor interno, tá certo? Como um grande propulsor do desenvolvimento, isso está faltando. Isso está faltando nas pessoas, nas organizações, nos governos, né? Cabe então, né, nós colocarmos luz nesse assunto que é fundamental. sim. Perfeito, professor. Eu não tenho falado muito do livro, né, eu nem trouxe meu livro aqui, mas talvez eu vá fazer uma sessão só com ele. Mas cada Ótimo. coisa que você fala, a gente vai pegar um gancho e claro, eu tenho plena convicção que não sou só eu que estou falando disso. Uhum. Eu resolvi, escrever um livro com as crenças que eu tenho e da forma que eu quis escrever, mas a gente percebe que já tem muita gente falando, que o professor está confirmando aqui, né. A gente precisa sair dessa visão passiva, professor. Eu escrevi um livro exatamente para isso, para ver se a gente conseguia colocar em prática, sensibilizar as pessoas de que pequenos atos, pequenos gestos, pequenas coisas que a gente perdeu lá do passado podem fazer toda a diferença, né. Hoje a gente está num mundo onde a gente gasta é desproporcional, a gente gasta muito tempo com coisas que não trazem absolutamente nenhum retorno, vamos falar assim, para a melhoria da humanidade, É verdade. né. É, É um gasto muito grande de energia com coisas, eu não vou falar o nome de alguns programas aqui, pessoal, se alguém pode ficar com raiva de mim, mas assim, melhor não falar. melhor não falar, mas que a gente gasta muito tempo com coisa que não precisa, e ao mesmo tempo, pequenos gestos a gente não tem tempo, É, né. Então eu escrevi um livro para ver se a gente conseguia criar que bacana. ambientes, né, Parabéns. criar ambientes, principalmente os empresariais, né, Uhum. os ambientes executivos, porque eu entendo que fora a nossa família, a escola de onde a gente veio, é lá que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então eu entendo que as organizações, era essa é a palavra que eu estava querendo buscar. As organizações, elas são um organismo vivo, Uhum. elas são um Sim. organismo vivo tanto quanto nós, Uhum. né. E aí, essa é uma inquietação que eu coloco no livro, eu falo: "Poxa, mas se nós precisamos trabalhar em harmonia para nos mantermos saudáveis, por que que uma empresa não precisa trabalhar em harmonia para se manter saudável?", né. Henrique, isso Essa isso é uma pergunta para mim muito óbvia. isso é tão concreto que um colega, cearense foi convidado, né, e trabalha numa empresa, a empresa tem, eh, interior de São Paulo, uma empresa grande, Sim. eh, e ele chegou lá e disse assim: "O problema de vocês é comunicação". Eu vim sair de Fortaleza, cheguei aqui para dizer que o problema de vocês é comunicação. Assim, Aham. e de fato, né, disse assim: "Não, os sistemas estão ok, as informações, mas vocês não se comunicam entre si", né, então, parece, a gente está rindo aqui, né, Sim, mas é é que a gente está verdade, rindo do óbvio, né. está rindo óbvio. Então, É. tantas coisas, né, estão sendo perdidas, como você comentou, Henrique, dentro dessa dinâmica empresarial, né, que passa mais uma vez pelo ser humano. Sim, passa totalmente pelo ser humano. Eu ainda fui mais longe, eu falei assim: "Olha, o contrário de um organismo colaborativo, o efeito de não ser colaborativo é um processo deletério, Sim, né, que na maioria das vezes a gente chama de câncer. é. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma no diagnóstico que eu estou fazendo aqui, esse eu posso falar e aí eu suporto a minha fala, as empresas estão doentes, professor. Sim. As empresas estão doentes, elas estão com câncer grave. E se não tratar, não tirar o tumor, não melhorar, a comunicação não melhorar, a liderança não melhorar, os colaboradores não estão. Esse foi sensacional aqui que o professor falou para mim, essa questão de inverter, sim, o líder é o indutor, é a pessoa que é o você falou, mas não é a motor a palavra, não é indutor, você falou Mentor? mentor, excelente. Ele é o ex ele pra mim também essa visão, ele é o mentor, mas os mentorados também precisam entender o Preciso. papel dele. Você vê que é tudo
um mecanismo que precisa se ajustar, Uhum, que uhum. precisa funcionar como nós funcionamos, Sim, sim. né. E aí, de novo, eu digo, se a gente sabe que para a gente funciona, por É. que não funcionaria para outras coisas, né? Sim, sim. Mas a gente vai chamar mais um podcast, esse é mais um assunto para a gente filosofar, viu? Eu espero que o pessoal goste. Não, eu espero que o pessoal goste desse assunto, porque eu também estou cansado de ver gente doente dentro É. das empresas e a gente dando murro em ponta de faca. Mas é importante aí falar para o seu teu público o seguinte, o que é que você está fazendo, né, diante desse contexto, né. Então, muitas vezes a gente: "Ah, é bacana, tal, o Henrique, o professor Luiz Antônio falou, tal", e esquece, né. Mas o que é que você está levando, né, como dever de casa? Então é importante que você também faça essa reflexão hoje, né. Boa, Pegue o professor. seu travesseiro, diz assim: Pegue seu "Puxa vida, travesseiro, isso aí. como é que eu estou, né, o que é que está acontecendo, como é que eu posso fazer a minha vida ser melhor?", né. Eu acho que, em essência, a gente tem que fazer essas perguntas, porque a vida é muito rápida, a nossa existência é muito É rápida. muito rápida. Então, se É nós isso não aí. fizermos, né, o nosso dever de casa, digamos assim, né, da melhor maneira possível, nós vamos ser infelizes. Essa é a Perfeito. grande questão. Pessoal, e vou só reforçar o recado aqui do professor, hein. Acho que é isso, a gente não precisa fazer grandes coisas, é o que ele falou, o que que nós estamos fazendo para melhorar o nosso dia a dia dentro das organizações. O que é que o líder está fazendo, o que é que o liderado está fazendo, você está chamando o seu chefe, não, o seu líder, para conversar, o líder está deitando cabeça no travesseiro e está dizendo: "Poxa, o que que eu posso fazer amanhã com um pequeno gesto que vai deixar os meus liderados melhor, eu vou passar ali por cada um e vou dizer: "Pô, como é que você tá? O que que você está precisando? Está precisando de apoio?". Gente, é um gesto simples, pode mudar o dia a dia de uma organização. Com O certeza. diferente disso, que é o isolamento, esse sim é um câncer gravíssimo. Agora, para as coisas andarem, não precisa de muito, assim, de fazer uma grande transformação na Não, organização e virar não. tudo de perna para cima não. É Coisa ser simples, Henrique. simples e consciente de que pequenos gestos podem mudar bastante. O que não pode é ficar do mesmo jeito, né, Com professor? certeza. É isso aí. Professor, e nessas gerações aí, a gente falou até que você já traz aí para dentro desse universo do ensino superior, você traz pessoas de fora, Hum. né, para mostrar muitas vezes para os alunos ali o que que tem lá fora. Mas você tem percebido que essa geração, ela é diferente na aceitação do mercado de trabalho, como tantos dizem? Assim, eu depois eu tenho minha opinião, mas vou deixar o meu convidado falar, né. É como você tá boa, a conversa tá tão Tá. boa que eu tô me empolgando aqui. Henrique, é uma turma nova, né, que chega. Quando eu digo nova, é porque você tem pessoas que estão redefinindo as suas carreiras também. Uhum. Então tem esse público, né, que voltou aos bancos escolares, né, Bacana, das uhum. instituições. Isso também é um contexto que eu trago, né, exatamente por perceberem que podem agregar mais. Então, nós temos também esse público, né. Então, são pessoas que não têm os mesmos, a palavra é antiga, mas é aplicada, os mesmos paradigmas da turma das outras gerações, Certo. tá. Então, são, sem dúvida nenhuma, são mais imediatistas naquilo que eles buscam, certo? Querem respostas, nem sempre, né, mais longas, mas respostas mais curtas, mas é uma turma que tem aí um tirocínio extremamente interessante em termos de resposta. Então, se a gente for, fazer um paralelo, né, são alunos, né, são profissionais, Uhum. porque você também, né, tem essa dualidade que você precisa, né, trabalhar e estudar, né. Então, no nosso país, eu diria que 90% do nosso alunado, e são mais de 10 milhões aí no nosso país, o que não é muito, porque representa apenas 5% da nossa população no nosso país, mas isso é um outro assunto que dá para a gente fazer um outro Outro podcast, podcast, né. vamos A gente embora. não vai mudar a nossa realidade, né, com essa taxa, eu diria,
ínfima, né, de pessoas na educação superior do nosso país, mas eu diria que são pessoas, né, com um desejo de transformar, né, e isso é Hum, interessante, bacana. né, que a gente Sim, traga aqui sim, para essa nossa discussão. sim. Esse desejo de transformar está bem presente, né, nessa Tá. geração. Eles têm algumas questões, né, quando eu digo eles, é porque eu tenho filhos jovens, né, então eu sei como que é, eles querem as coisas de uma forma mais imediata, a gente falou bastante disso aqui, até concordamos que a gente às vezes tem que pôr um grau de dificuldade, para que Uhum. eles também não achem que tudo é muito fácil. Isso. Mas eu concordo com você, professor. Eu acho que eles têm uma capacidade, às vezes não, eles têm uma capacidade muito diferenciada para transformar, para fazer isso de forma rápida, né? A capacidade de aprendizado é muito grande E de ir em busca dos seus sonhos, de sabe, Henrique? Porque é perfeito. uma coisa que antes, né, pela nossa própria educação, eu diria que nós não fomos tolhidos, mas na verdade nós tivemos, quando eu digo nós, né, a Uhum. nossa audiência aqui, ela pode, né, se identificar também, né, como algumas barreiras que foram colocadas, que hoje não tem mais para É, essa não turma existe que está para chegando. eles, Não né? existe, não Seja para o existe. lado bom, seja para o lado ruim, né? Exato, exato. Eh, eu concordo plenamente. Eles são uma geração que já nasceram desplugado, vamos dizer assim, Sim, de maus hábitos, né, que a gente veio trazendo. E aí, quais são esses maus hábitos que eu digo? Assim, a gente foi acostumado a trabalhar num modelo industrial, isso. né? Isso eu vou deixar também bem claro aqui, que, eu não acho que vou dar um exemplo antes, na verdade. Hum. Há pouco tempo atrás, se falava assim: "Você tem mais de 50 anos, você não serve mais para o mercado de trabalho". Há pouco tempo atrás, eu tô falando de uns Uhum. 5, 8, 10 anos no máximo, né. Se começou com essa máxima que depois de 50 anos já estava defasado, que era bom a molecada, porque vinha com sangue novo, Uhum, esse uhum, desejo de transformação e tudo mais. Aí eles começaram a entrar no mercado de trabalho e começaram a ficar 1 mês, 2 nas empresas, uhum. né. Passou-se um tempo, aí, pô, essa molecada agora não se compromete com nada. Não dá para ficar só com esse pessoal. Começa a trazer a velha É, guarda, porque eles gostam de trabalhar em empresa, sabe se comportar diante desse ambiente são mais corporativo, são constantes. mais constantes. E aí, meu amigo, você que está me vendo, qual é a verdade? A verdade é nenhuma. Nenhuma. Aí eu vou levar lá para aquela questão do líder. A verdade é que a maioria das lideranças não sabe lidar com o que cada um tem de melhor, Exatamente, né, é. o que cada um tem de melhor. Extrair a essência. Hoje eu não gostaria de trabalhar num modelo, cara, que eu tivesse chegar, bater ponto e ficar ali, sabe, sem demérito nenhum, mas assim, olho tremendo, né, muita gente de olho tremendo lá, estressada até, eles não gostam disso. Uhum. Eles pensam numa outra forma de trabalhar, uma Exatamente. forma de ele conseguir equilibrar família, trabalho, desenvolver o que eles querem, principalmente como você falou, o propósito, que muitas vezes nos foi negado por uma série de questões, Sim. mas hoje essa questão do propósito para eles é muito forte. Então, assim, não existe um certo ou errado. Existe você saber lidar com cada perfil e extrair o melhor de cada um. Só que isso dá trabalho, É. né? Henrique, você falando isso, me veio também um exemplo, né, só para a gente ilustrar, Sim, a nossa Raíssa, campeã do skate, né. Então veja que ela, a fadinha, né, a fadinha, adoro. a fadinha conseguiu, né, um lugar num pódio, tá certo, mundial, tá certo, aonde ela foi se aperfeiçoando, mas sem perder a ternura. É Então se verdade, você verdade. avaliar, né, ela ainda é aquela menina, né, aquela fadinha, mas que compete, que pede o apoio daquela torcida quando ela está em uma volta que muitas vezes é decisiva. Ela cai? Sim, ela cai, como ela caiu recentemente. Mas eu não tenho dúvida de que ela foi, né, incorporando aí valores extremamente importantes, aonde a turma do skate se abraça. É.
E né? curioso, Curioso, você pegou um aonde a exemplo maravilhoso, né? turma se Eles se respeita. respeitam, Eu apoio eles quando você ele ganha, torce pelo eu outro. torci pelo outro, então É, ele veja. torce pelo outro. Então assim, é uma turma que não só pensa diferente, mas faz diferente, e Sim. faz a diferença. E eu vou complementar com uma coisa, essa semana está sendo sensacional aqui em Fortaleza, porque está tudo se interligando. É mais um assunto que eu não entendo, por que que a gente precisa competir tanto, É, né, quando a colaboração funciona muito mais, né, eu é não sei outro podcast. é outro podcast, eu não sei quem inventou essa falácia de que nós chegamos até aqui É, competindo, é. porque na verdade Darwin nunca disse isso, Não. né. Eu também está no livro, lá no Células Sociais Caóticas, O Caminho para o Novo Mundo, gente. Ele falou que os mais adaptados, né, se Sim, perpetuam. sim, Agora, essa adaptação pode ser de várias formas, inclusive sendo colaborativo, sim, né. sim. Os homens das cavernas lá atrás, eles mais colaboravam para não morrerem Uhum. do que competiam, Sim, porque se eles fossem competir uns com os outros, ia morrer todo mundo. com A gente não certeza. estaria nem aqui. Provavelmente a gente não estaria nem aqui. Mas isso é um outro podcast, realmente, né, colaboração versus competição. Sim, Mas é o que veio na mente aqui na hora que você falou que eles aplaudem uns aos outros, eles torcem pelo outro, porque eles trabalham em colaboração, sim, né. sim. Pô, uma vez a Raíssa ganhou, pô, legal, outra vez ganhou a japonesinha lá, Isso, sempre as isso. japonesinhas são paradas. A Certo. japonesinha ganhou lá, opa, bacana também e faz parte, uma hora um ganha, outra hora outro ganha e todos ganham, Isso, Rick, né, isso é todos ganham. nobre, né. Então, assim, essa Sim. turma resgatou a nobreza do respeito ao ser humano, né, Sim, e isso, né, é muito importante, e foi uma galera que jovem, bom. que Sim, está dando que exemplo, está dando exemplo, né. professor. Exatamente, por isso que eu vou voltar a dizer, não existe melhor e pior, gente. Não existe geração melhor e pior. Quando a gente era eu sou da década de 70. Certamente alguém achava que a minha geração era pior, né, talvez naquela a mais Sim, antiga. sim, A mais sim. antiga, fala: "Pô, esses caras da década de 70, né, aqui a minha década de 50 que era boa, então isso não existe. Existe como a gente encara e como a gente quer resolver os problemas e o Isso. quanto a gente se dedica para o ser humano para resolver as coisas, né. Professor, a gente está indo aqui mais para o final, mas não Opa. acabamos ainda. É. Tem uma pergunta muito bacana aqui, assim, que conselho que você daria, e não necessariamente precisa ser, né, só no ensino superior, mas que conselho você daria, a gente está falando de tanta coisa boa, tanta coisa humana aqui, Uhum. que conselho que você daria para quem está começando hoje então, né, ou quem está começando a É. sua estrada profissional? Bom, Henrique, essa é uma Hum, pergunta com muitas é, facetas, né. Essa é uma pergunta com muitas facetas e eu diria, comece fazendo aquilo que você ama. Comece escolhendo aquilo que te realiza como pessoa. "Ah, mas assim, eu não sei ao certo o que eu quero". Investigue. Vale a pena você investigar, porque você vai pagar um preço muito alto lá na frente, se é verdade. você não se identificar qual é a tua competência. Todos nós temos competência, Deus Sim, nos deu muitas competências, né, então, identifique aquela que você acredita que é o teu, né, que é o teu ponto forte, aquilo que você pode desenvolver, aquilo que você gosta de fazer. E se possível, Henrique, invista, pague, né, um psicólogo, faça um trabalho de, né, de buscar realmente trabalhar a tua vocação, uhum, certo? Então as escolas até fazem isso, mas eu diria que ainda precisa de um reforço, tá certo? Por quê? Porque isso é que vai determinar, né, a tua felicidade ou a tua infelicidade lá na frente. e Porque é o que tente, né, você também se depois se tente, foi por um caminho não deu e certo, tente de novo, tente né, de novo, não é isso fica que eu ia dizer. sofrendo, né. Muitas vezes você tem pessoas que, por exemplo, eu conheço pessoas que fizeram 4 faculdades de cursos diferentes, Sim. tá certo? Ainda não se encontraram. Por quê? Valeu a pena todo o investimento, o tempo, né, e tantas coisas que essa pessoa passou, né? Não teria sido melhor se ela tivesse aprofundado e investigado aquilo de fato, né, que é a sua vocação? Então, eu acredito que a gente tem que realmente aprofundar, esse é o primeiro ponto.
Uhum. né. E o segundo realmente é invista muito fortemente naquilo que você escolheu, mas invista, assim, de forma densa, não se Não tem atalho, né, não professor? não tem atalho, né, não ache que, qualquer coisa que você vai ler vai te dar o embasamento necessário que você precisa, porque lá na frente você vai precisar, tá certo? Sim. Então é preciso que realmente, né, você primeiro identifique e depois você aprofunde, tá certo? E trabalhe de forma densa, né, se motive, né, trabalhe esses elementos internos, a tua motivação, a tua fé, para que você consiga alcançar aquilo, né, que você precisa, né, para ser pessoa, para ser gente, para ter um trabalho digno, né, para ser uma pessoa feliz, para realizar os teus objetivos, pessoais, profissionais. Que bom. Como é que o professor enxerga, já estamos chegando aqui no final realmente, como é que o professor enxerga o futuro da educação? Essa é a pergunta do milhão, né. Essa aí É. eu vou fazer, não tem, já fiz. Henrique, a gente lê muita coisa, a gente participa de muitos eventos, né, a gente procura realmente estar, vamos dizer, dentro daquilo que são as tendências mundiais. Uma das coisas que é inequívoca é que a educação à distância, ela vai ter um papel cada vez mais forte no Relevante. processo educacional. Uhum. "Ah, professor, mas não é feito da melhor forma", isso é uma outra questão, tá Tá. certo? Mas o Sim. fato é que nós vamos ter, digamos assim, um direcionamento, maior para a educação virtual, né, dentro da própria escola, tá certo? É o chamado, talvez, o hibridismo, né, que se fala, tá Sim, certo? sim, Mas a sim. educação ela passará por aí sim, tá? Isso não desmerece em momento nenhum os momentos presenciais, tá? Mas em essência, né, nós vamos ter, né, uma fatia cada vez maior da educação virtual dentro do processo educacional, né. Tá. Isso é inequívoco, já acontece hoje, né, nas muitas atividades, né, hoje nas próprias relações comerciais, né, então isso também, né, vai acontecer cada vez mais, de uma forma mais intensa na área educacional. Muito bom, professor. Agora o momento aqui que o meu filho, que eu falei que já está ali, me apoiou, é o momento Marília Gabriela, que a gente fala do podcast do Fome com Vontade de Comer. Oi, não. Que você faz de hobby, meu amigo? O que você tem de hobby aí para? Não me fala Henrique. que é correr 30 quilômetros, É. que 30 quilômetros já foi um outro que veio mais cedo, e eu falei: 30 não, cara, 30 Eu não". você sabe que aqui em Fortaleza, né, para quem não conhece, fica o convite para você vir a Fortaleza conhecer. Nós temos uma orla, hoje talvez uma das mais bonitas do nosso Sem país, dúvida. e é um convite realmente para a corrida, né. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e impressionante, Henrique, que correndo eu não corro 30, eu estou longe disso, mas eu corro até por uma recomendação médica, eu fico ali dos meus 5, 7, Tá ótimo. 10, né. Opa! Eu vou contar uma história daqui, mas é para um outro podcast, Aham. né, que me forçou a correr, né, mas é uma outra história, tá. Mas, você tem realmente a prática no meu caso, de você correr, né, por um bem-estar. Sim. Algumas pessoas têm esse bem-estar e eu sou uma dessas pessoas, e o mais incrível, de manhã, quando a gente vai correr, alguns dias eu levo a minha filha, né, para correr comigo, né, e é muito prazeroso, né. Eu tenho 2 filhas, uma estuda fora, mas a outra que está aqui, né, muitas vezes ela me chama para correr: "Papai, vamos correr hoje?", né, e que é uma coisa saudável, é uma prática que a gente precisa realmente colocar, né, para que, essa integração ela aconteça, não só, né, dentro do próprio ambiente de casa, mas também fora, né. Os Sim. pais estão, relegando muito essa questão, né, de deixar, né, os filhos com os amigos, com as amigas e não saber nem onde é que o filho está.
Perfeito, certo? Então professor. é preciso que a gente acompanhe cada vez mais os nossos filhos, porque é a nossa extensão, A né? nossa missão É a também, nossa essa missão, missão, são nossa eles que vão extensão. estar, É, né, com os é. seus desafios futuros que nós não tivemos, mas eles terão, tá Uhum. certo? Mas é preciso que eles estejam melhor preparados, né? Inclusive também fisicamente. Tá ótimo. Tem algum livro que tenha marcado aí a sua carreira, ou alguma coisa que te chamou muita atenção, um livro bacana aí que você pode deixar para os nossos ouvintes? Henrique, tem o livro eh, clássico, né? E acho que você até citou em o seu livro, né? Como fazer amigo e influenciar pessoas. Uhum. Então esse livro é um clássico, mas ele traz muito daquilo que a gente conversou aqui, Nunca certo? teve tão atual, Nunca né? teve tão atual, Sim, né? Eu diria então que esse livro ele que marcou bacana. a minha trajetória no meu início profissional e ainda hoje eu vou lá e Dá. faço uma leio em algumas partes, porque ele realmente é extremamente rico. Que bom, muito bom. E para a gente terminar, professor Luiz, quem é o professor Luiz pelo professor Luiz, né? E aí você já pode deixar suas considerações finais. Opa, Henrique, que pergunta difícil, né? Mas eu diria Não que fácil, né? É falar sobre você, né? eu diria que é um pouco, de sonho, né, porque nós somos um projeto de um casal, né, que se uniu por alguma razão, né, e idealizou esse ser humano que está aqui, tá certo? Então, essa pessoa ela foi construindo, né, a sua vida, vencendo os seus desafios, trabalhando a sua resiliência, né, fazendo com que, a educação, seja cada vez mais uma pauta necessária, né, aonde quer que nós, vamos, né, essa pauta ela tem que estar realmente muito bem consolidada, construída, porque não há outra forma, Henrique, da gente transformar as vidas que não seja pela educação, certo? Então isso tem que ser levado muito a Muito sério. a sério. Não é possível o Brasil, com a riqueza que tem, com o potencial que tem, né, ter um número de neném superior ao número de pessoas que hoje fazem o ensino superior. Isso é angustiante para nós, né? Então, para os nossos governantes, né, fica o recado. Nós não podemos deixar mais de 10 milhões, 11 milhões de brasileiros sem estudar e sem trabalhar, certo? Superando o Bacana. número de pessoas que hoje estudam em universidades públicas e privadas juntas, né? Então, o sonho de transformar, né, o nosso país, eu não digo igual ao Canadá, né, mas de que pelo menos nações que possam, né, fazer frente aí aos desafios mundiais. Então isso talvez seja o sonho, né, que a gente, né, que eu trago aí para esse nosso bate-papo maravilhoso de hoje. Tá certo. Eu até lembrei agora de uma frase de um restaurante que eu estive, logo na entrada: "Tudo que você está vendo aqui um dia já foi um sonho", Isso. né. Ou seja, sonhar é necessário para chegar lá, né, é o Sim, primeiro passo. sim. Meu amigo, muitíssimo obrigado, Obrigado viu. você, Foi um Henrique. bate-papo super gostoso, rapaz, Que super bom. mesmo. A gente foi por outro caminho hoje aqui, É. mas foi maravilhoso, viu. E agradeço a você, agradeço a todos. É, pessoal, mais uma vez aqui, trouxemos uma pessoa especial para o nosso podcast. Aguardem aí que teremos surpresas, mais gente que faz acontecer. E é isso, até o nosso próximo encontro. Mais uma vez, professor. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, Obrigado, Henrique. gente. Um Até abraço. o próximo. Obrigado, pessoal. FCVC Podcast.